Você está cansado. Não é só o corpo que está cansado, é a alma. E essa noite, antes de você fechar os olhos, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito ainda. Fica comigo, porque o que vou compartilhar aqui pode mudar para sempre a forma como você vai dormir a partir de hoje. Sabe aquela sensação de deitar na cama e a cabeça não parar? Os pensamentos vêm um atrás do outro. A conta que vence amanhã, a briga que ficou por resolver com alguém da família, o medo de adoecer, o filho que você não sabe como ajudar, a solidão que aperta o peito mesmo quando tem gente ao redor. Você vira de um lado, vira do outro, olha para o teto e o sono simplesmente não vem. Ou pior, vem um sono agitado, cheio de pesadelo, e você acorda de manhã mais cansado do que quando deitou. Eu sei o que é isso. Conheço esse peso. E é exatamente sobre isso que quero conversar com você hoje, com o coração aberto, como um pai que se senta ao lado do filho na hora mais difícil da noite. Meu nome, para muitos, já é conhecido, mas o que importa agora não é quem eu sou. O que importa é o que Deus quer dizer ao seu coração esta noite, porque acredito, com toda a convicção que tenho, que você não chegou até aqui por acaso. Não foi o algoritmo que te trouxe, foi a providência divina. Foi Deus que conhece cada fio do seu cabelo, cada lágrima que você segurou, cada noite em que você olhou para o céu e perguntou: Senhor, onde é que o Senhor está? Se você ficar até o final dessa mensagem, vai entender por que tantas pessoas têm me escrito dizendo que encontraram uma paz que não sabiam que era possível. Uma paz que não depende de as coisas estarem certas lá fora. Uma paz que vem de dentro. Uma paz que Deus mesmo coloca no coração de quem aprende a orar do jeito certo antes de dormir. Não vai embora. O que vem a seguir pode ser exatamente o que a sua alma estava precisando ouvir. Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo, algo que guardo com muita reverência no coração. Houve uma noite, numa cidade longe de casa, depois de um dia muito pesado de trabalho pastoral, em que me encontrei sozinho num quarto simples, com o coração partido por causa de uma situação que eu não podia resolver. Era tarde, estava esgotado, e por mais que eu tentasse rezar, as palavras simplesmente não vinham. Ficava olhando para o crucifixo na parede e sentia uma espécie de vazio. Não era falta de fé, era cansaço de alma. E naquele momento, algo me veio ao coração, como um sussurro, como uma lembrança antiga mais profunda. Uma passagem do Salmo que eu conhecia desde menino, mas que naquela noite me atingiu de um jeito completamente diferente. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Essas palavras do Salmo 4, versículo 9, entraram em mim de uma maneira que não consigo descrever completamente com palavras humanas, porque de repente eu entendi, não apenas com a cabeça, mas com o coração inteiro, que o descanso verdadeiro não é algo que a gente conquista, é algo que a gente recebe, é um dom. E esse dom tem um nome. Esse dom é Deus. E é disso que quero falar com você hoje, sobre esse descanso que o mundo não consegue dar, sobre essa oração que não é uma fórmula mágica, mas um encontro real com o Deus vivo que te ama infinitamente e que quer que você durma em paz esta noite. Mas antes, preciso te fazer uma pergunta honesta. Quando foi a última vez que você foi dormir sem aquela sensação de aperto no peito? Quando foi a última vez que você fechou os olhos e se sentiu de verdade nas mãos de Deus? Se você está pensando e não consegue lembrar, então este momento aqui é para você. E se você consegue lembrar, mas faz muito tempo, então este momento aqui também é para você. Porque Deus não quer que o seu descanso seja uma raridade. Ele quer que seja a sua realidade de cada noite. Vivemos num Brasil que não para. Sei disso. Um país de gente trabalhadora, de gente que acorda cedo, que cuida da família, que carrega responsabilidades enormes nas costas. A nossa cultura é bonita, é calorosa, é cheia de fé, mas também é uma cultura que aprendeu a ser forte o tempo todo, que aprendeu que chorar é fraqueza, que pedir ajuda é vergonha, que a gente tem que dar conta de tudo sozinho. E aí, chega a noite e quando não tem mais nada para fazer,
quando o celular está no silencioso e a televisão está desligada, todo aquele peso que a gente carregou durante o dia cai de uma vez. E é sufocante. Talvez você tenha mais de 45 anos, como a maioria das pessoas que estão aqui agora. E se tem essa idade, você já viveu muita coisa. Já enterrou alguém que amava. Já passou por aperto financeiro. Já viu filho adoecer. Já sentiu o casamento balançar. Já enfrentou aquele momento em que olhou no espelho e não reconheceu mais a pessoa que estava ali. A vida vai acumulando peso. E esse peso, se a gente não sabe onde colocar, vai parar exatamente onde não deveria, dentro da cama, na hora do descanso. Mas tem uma coisa que eu aprendi ao longo de muitos anos de ministério, de muitas conversas com pessoas simples e sábias, de muitas horas de oração em silêncio. O problema não é o peso. O problema é que a gente não sabe a quem entregar esse peso antes de dormir. E é aqui que tudo muda. É aqui que a oração noturna deixa de ser uma obrigação religiosa e se torna o momento mais libertador do dia. Quero que você me acompanhe nessa reflexão, porque daqui a pouco vou te mostrar como orar antes de dormir de um jeito que talvez você nunca tenha experimentado. Não é complicado. Não precisa de vocabulário rebuscado. Não precisa que você seja um especialista em teologia. Precisa só de uma coisa: que você esteja disposto a abrir o coração. Apenas isso. Deus faz o resto. Vamos voltar àquele salmo que mencionei. Em paz me deito, e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Essa frase foi escrita há mais de 3.000 anos. 3.000 anos. E ela ainda é verdadeira hoje. Ainda funciona, ainda toca o coração das pessoas. Por quê? Porque o ser humano não mudou tanto assim. Continuamos sendo criaturas que precisam de segurança. Criaturas que têm medo do escuro, não só o escuro da noite, mas o escuro da incerteza, o escuro do futuro, o escuro de não saber o que vai acontecer amanhã. O rei Davi, que escreveu esse salmo, não era um homem sem problemas. Muito pelo contrário, era um homem perseguido por inimigos, um homem que havia cometido erros gravíssimos, um homem que carregava culpa, que carregava mágoa, que carregava o peso de um reino inteiro nas costas. E ainda assim, ele conseguia dizer: em paz me deito. Como? Como é que alguém com tanta coisa na cabeça consegue deitar em paz? A resposta está na segunda parte da frase. Pois só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é que os problemas sumiram, é que ele encontrou um lugar seguro para colocá-los. E esse lugar era Deus. Isso é o que a Igreja Católica, com 2.000 anos de sabedoria acumulada, nos ensina sobre a oração noturna. Não é um ritual, não é uma tradição vazia, é um ato de confiança radical. É a gente dizendo a Deus, com todas as letras: Senhor, eu não consigo carregar isso mais. Eu entrego para você. Cuida Tu que eu não dou conta. E tem algo de profundamente libertador nessa entrega. Tem algo de profundamente humano e, ao mesmo tempo, profundamente divino. Mas deixa eu ser honesto com você agora. Porque se tem uma coisa que aprendi, é que a honestidade pastoral é sempre mais útil do que a doçura falsa. Muita gente reza antes de dormir, mas reza de um jeito que não traz paz nenhuma. Reza com a cabeça cheia de distração. Reza por obrigação, correndo, querendo logo terminar para poder dormir. Reza repetindo palavras sem sentir nada. E depois fica se perguntando por que a oração não funciona. Porque Deus parece distante. Porque depois de rezar, continua com o mesmo aperto no peito. Não é culpa sua. Ninguém te ensinou direito. Ninguém te mostrou que a oração noturna pode ser uma das experiências mais íntimas e mais transformadoras que existem. E é isso que quero mudar hoje, porque acredito que quando você entender o que vou compartilhar e quando colocar em prática esta noite, você vai sentir uma diferença real. Uma diferença que não é autossugestão, não é técnica de relaxamento, é a presença real de Deus descendo sobre o seu coração. Antes de continuar, preciso te pedir uma coisa. Se este mensagem está chegando ao seu coração, se você está sentindo que Deus está falando através dessas palavras, não fica só com isso para você. Compartilha com alguém que você ama, com aquela amiga que você sabe que não dorme bem,
com aquele irmão que está passando por uma fase difícil, com aquela mãe que fica acordada de madrugada preocupada com os filhos, porque a missão da igreja não é guardar a luz, é espalhar a luz, e você pode ser instrumento disso hoje. Agora quero te falar sobre 3 coisas que, segundo as mais profundas tradições espirituais da nossa fé, e segundo o que aprendi ao longo de tantos anos de ministério, são essenciais para que a oração noturna seja verdadeiramente poderosa. Não são 3 passos de autoajuda, são 3 movimentos do coração que, quando feitos com sinceridade, abrem uma porta entre você e Deus que nenhuma ansiedade consegue fechar. O primeiro movimento é o que poderia se chamar de exame de gratidão. Antes de apresentar a Deus os seus pedidos, antes de listar as suas preocupações, antes de falar sobre o que está errado, você faz uma pausa e olha para o dia que passou com olhos de gratidão. Não estou falando de fingir que tudo foi lindo quando não foi. Estou falando de um exercício espiritual muito específico. Encontrar, em meio ao dia mais difícil, pelo menos 3 sinais da presença de Deus. 3 momentos, mesmo que pequenos, em que Deus estava ali. Pode ter sido aquela xícara de café que estava gostoso de manhã. Pode ter sido o telefonema inesperado de uma pessoa querida. Pode ter sido o sol que apareceu por alguns minutos numa tarde nublada. Pode ter sido aquela força que você não sabia de onde veio, mas que te fez continuar quando queria desistir. Esses momentos existem em todo dia. Todo dia, sem exceção, Deus deixa sinais da sua presença. Mas a gente está tão acostumado a olhar para as sombras que não enxerga mais a luz. São Inácio de Loyola, um homem que sofreu muito e que entendeu de experiência espiritual como poucos, propôs exatamente isso há séculos. Terminar o dia revisando os momentos em que Deus estava presente, os momentos de consolação, os momentos de graça. Ele percebeu algo extraordinário. Quando a gente começa a treinar o coração para enxergar a presença de Deus no dia que passou, vai ficando mais fácil confiar na presença de Deus no dia que está por vir. E quando você confia que Deus estará no amanhã, o amanhã deixa de ser uma ameaça, vira uma promessa. Então, a primeira coisa que te convido a fazer esta noite, antes de qualquer outra coisa, é fechar os olhos por um momento e perguntar a Deus: Senhor, onde você estava hoje comigo? E depois esperar e prestar atenção. As respostas vão vir, talvez não em palavras, talvez em imagens, em memórias, em sensações, mas vão vir. E quando vierem, deixa o coração sentir gratidão. Não precisa ser um discurso elaborado. Pode ser só um obrigado, Senhor, do coração mesmo, sem ensaio. Isso é o primeiro movimento. E já nesse primeiro movimento, muita gente começa a sentir aquele aperto no peito diminuir, porque a gratidão é um dos maiores antídotos para a ansiedade que existe. Não é que a gratidão resolve os problemas, é que a gratidão muda o ângulo de onde a gente olha para a vida. E quando você muda o ângulo, tudo muda. O segundo movimento é o que chamo de entrega consciente. E esse é talvez o mais difícil dos 3. Não porque seja complicado de entender, mas porque vai de encontro a tudo que a nossa cultura nos ensinou. Porque a nossa cultura nos ensinou a segurar, a controlar, a resolver, a aguentar. E o segundo movimento da oração noturna poderosa é justamente o oposto disso. É largar. Jesus disse uma coisa que parece simples, mas que é revolucionária. Ele disse: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Cada dia tem seu próprio mal. Isso não é resignação, não é comodismo, é sabedoria espiritual profunda. É o reconhecimento de que existem coisas que estão na nossa mão e coisas que não estão. E ficar acordado de madrugada, preocupado com o que não está na nossa mão, não resolve nada. Só consome a energia que você vai precisar para enfrentar o que você pode, de fato, enfrentar amanhã. Tem uma imagem que gosto muito de usar. Imagine que cada preocupação que você tem é uma mala pesada, e você está carregando essas malas o dia inteiro. É normal carregar malas durante o dia, porque você precisa estar a caminho, precisa resolver coisas, precisa se mover. Mas chega a hora de pousar as malas, chega a hora de parar. E a oração noturna é exatamente esse momento. É você chegando diante de Deus
e colocando cada mala no chão, uma por uma, e dizendo: Senhor, olha o que eu estava carregando. Agora eu entrego para você. Você cuida desta mala enquanto eu durmo. E o que a fé nos diz, o que 2000 anos de experiência cristã nos confirmam, é que Deus é perfeitamente capaz de cuidar dessas malas enquanto você descansa. Ele não cochila, ele não adormece. O Salmo 121 diz isso com uma clareza que arrepia. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Enquanto você dorme, Deus está acordado, cuidando, providenciando, preparando o caminho. Você não precisa ficar de plantão. Você pode descansar. Mas como fazer essa entrega de verdade? Como largar as malas sem ficar querendo pegar de volta 5 minutos depois? Esse é o desafio real. E a resposta é com palavras. Com palavras concretas, ditas em voz alta ou em pensamento, mas ditas com intenção. Não é suficiente pensar vagamente em entregar. Você precisa nomear, precisa dizer: Senhor, eu entrego a você a preocupação com a saúde da minha mãe. Eu entrego a você a situação financeira da minha família. Eu entrego a você aquela conversa difícil que preciso ter com meu filho. Eu entrego a você o medo do que pode acontecer amanhã. Uma a uma, com nome e sobrenome. E depois de nomear cada uma, fazer uma respiração funda e soltar. Tem algo de sacramental nesse gesto. Tem algo de profundamente católico nisso. A gente acredita que as palavras têm poder quando ditas com fé. A gente acredita que nomear as coisas diante de Deus é diferente de só pensar nelas. É por isso que nos confessionários a gente confessa em voz alta. É por isso que na missa as orações são pronunciadas. Porque a palavra dita com fé chega a lugares que o pensamento calado não alcança. Então, esta noite, nomeie suas preocupações diante de Deus, uma por uma, e entregue. E confie que Ele é grande o suficiente para cuidar de tudo isso enquanto você descansa. Se essa mensagem está chegando ao seu coração, se você está sentindo que Deus está usando essas palavras para tocar algo dentro de você, quero te fazer um convite. Se inscreve neste canal, não é por números, juro que não. É porque sei que tem gente que precisa ouvir o que o Espírito Santo quer comunicar através deste espaço. E talvez você seja um instrumento para levar essa mensagem a alguém que está dormindo mal há meses, que está sofrendo em silêncio, que está precisando de uma palavra de esperança. Se inscreve e caminhemos juntos nessa fé. O terceiro movimento é o mais belo de todos. É o que poderia chamar de convite à presença. Depois da gratidão, depois da entrega, vem o momento em que você simplesmente convida Deus para estar com você enquanto você dorme. Não como uma metáfora, não como uma ideia bonita, como uma realidade concreta e viva. A tradição católica sempre soube que o sono é uma forma de abandono. Quando você dorme, você perde o controle. Você não pode se defender. Você fica vulnerável. E é por isso que o ato de confiar o sono a Deus é um ato de fé tão profundo. É você dizendo: Senhor, agora eu não posso me cuidar. Cuida você de mim. E Deus, que é Pai, que é bom pastor, que é aquele que carrega a ovelha perdida nos ombros, recebe esse convite com amor. Com um amor que não tem fim e que não tem condição. Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e nossa Mãe, tem um papel especial nessa oração noturna. E digo isso não apenas como tradição devocional, mas como algo que aprendi na experiência espiritual mais profunda. Quando você termina sua oração noturna, colocando-se sob o manto de Maria, algo acontece no espírito. É como se uma mãe chegasse perto do filho que está dormindo e cobrisse com um cobertor. Não resolve os problemas do filho, mas o filho dorme mais tranquilo porque sabe que a mãe está ali. A oração do Ângelus, o Santo Rosário, uma simples Ave Maria antes de dormir, qualquer dessas formas de se dirigir a Nossa Senhora é uma forma de dizer: Mãe, fica do meu lado esta noite. E ela fica. Isso é o que a nossa fé nos diz. Não como superstição, como realidade espiritual que milhões de pessoas, ao longo de 2000 anos de história cristã, testificaram com a própria vida. Mas deixa eu ir ainda mais fundo agora,
porque tem algo que raramente se fala sobre o sono e a oração e que hoje quero trazer à luz porque acredito que pode mudar muita coisa para você. É sobre o que acontece quando a gente não consegue dormir por causa de culpa, não por causa de preocupação com o futuro, mas por causa de arrependimento do passado. Por causa daquelas coisas que a gente fez e que não deveria ter feito. Por causa das palavras que disse e que não podem ser desfeitas. Por causa das escolhas erradas que ainda pesam no coração. Sabe aquela sensação de deitar e se lembrar de uma situação em que você errou e o peso bater de uma vez? Isso é mais comum do que parece, e é uma das formas mais devastadoras de insônia espiritual. Porque não é o futuro que te tira o sono, é o passado, é a culpa. E a culpa, quando não é tratada da forma certa, pode virar um veneno que corrói por dentro. A igreja, com toda a sua sabedoria pastoral, sabe disso. E por isso existe a confissão. Por isso existe a misericórdia de Deus, que não é uma ideia abstrata, mas uma realidade ativa e poderosa que pode alcançar o passado mais sombrio e iluminar com a luz do perdão. Mas mesmo fora do confessionário, no quarto escuro da madrugada, existe um caminho. E esse caminho se chama contrição. Se chama arrependimento sincero. Se chama a oração do coração partido que diz: Senhor, eu errei. Eu sei que errei e me arrependo. Perdoa-me. O filho pródigo da parábola que Jesus conta, aquele rapaz que pegou a herança do pai, foi embora, desperdiçou tudo e acabou na miséria. Em determinado momento, voltou a si mesmo, como diz o Evangelho. Ele parou, ele se deu conta e decidiu voltar. E o pai, que estava esperando, que estava olhando para o horizonte todo dia, correu ao encontro do filho quando ainda estava longe. Não esperou o filho chegar. Correu, se jogou no pescoço do filho, chorou, mandou matar o novilho gordo e fazer uma festa. Isso é Deus. Esse é o Deus no qual acredito. Esse é o Deus que quer te receber esta noite. Não importa o que você fez. Não importa há quanto tempo você se afastou. Não importa quantas vezes você prometeu mudar e não mudou. Ele está de braços abertos. Ele está correndo ao seu encontro. Você só precisa dar um passo. Só precisa virar o rosto na direção dele e dizer: Pai, eu voltei. E quando você faz isso antes de dormir, quando você leva ao coração de Deus a culpa que estava te sufocando, algo acontece que não tem explicação puramente humana. Um peso sai, um aperto desafia, uma leveza começa a tomar o lugar do que era pesado. Não é que os problemas somem, é que você se lembra de quem é o Deus que você serve. E esse Deus é misericordioso, eterno, é paciente, é fiel. Quero parar aqui por um momento e te pedir que feches os olhos agora mesmo, se você puder. Só por alguns segundos. E repita no coração o que vou dizer. Não em voz alta, só no coração. Senhor, eu estou cansado. Eu não aguento mais carregar esse peso sozinho. Eu confio em você. Cuida de mim esta noite. E perdoa o que precisa ser perdoado. Eu te entrego tudo, tudo mesmo. Fica um momento assim. Deixa essa oração simples pousar no coração. Não precisa ser bonita. Não precisa ser elaborada. Só precisa ser verdadeira. Esse é o segredo da oração noturna poderosa. Não é sobre as palavras certas. É sobre o coração aberto. É sobre a disposição de ser vulnerável diante de Deus. E Deus, que vê o que está escondido, que conhece cada intenção do coração, responde a essa vulnerabilidade com uma paz que o apóstolo Paulo descreveu de uma forma que nunca esqueci, a paz de Deus que excede todo entendimento. Uma paz que não faz sentido pela lógica humana, porque as circunstâncias continuam as mesmas, mas o coração está diferente. O coração está em paz. Agora quero te contar sobre uma mulher. Não vou dizer o nome dela para preservar a sua história, mas posso dizer que ela veio me encontrar durante um encontro de pastoral há alguns anos, com olheiras profundas e um olhar de quem não dormia direito há meses. Ela tinha perdido o emprego, o marido estava doente, os filhos precisavam dela, e ela me disse com a voz embargada: Padre, eu rezo todo dia, mas não adianta, a ansiedade não passa. E eu perguntei para ela: como você reza antes de dormir? E ela pensou um momento e disse:
Eu listo tudo o que eu preciso que Deus resolva. Ali estava o problema. Ela estava usando a oração como lista de demandas. E não tem nada de errado em pedir. Deus quer que a gente peça. Mas quando a oração é só uma lista de pedidos, ela vira uma extensão da ansiedade, não um antídoto, porque você termina a oração pensando em tudo que ainda precisa ser resolvido, em vez de descansar na confiança de que Deus está no controle. Ensinei a ela os 3 movimentos que compartilhei com você hoje: a gratidão, a entrega, o convite à presença. E alguns meses depois ela me mandou uma mensagem que guardei no coração. Ela disse: comecei a dormir de novo. Não que minha vida ficou mais fácil, mas aprendi a deixar Deus cuidar da noite. Isso me comoveu profundamente. Aprendi a deixar Deus cuidar da noite? Que frase, que sabedoria simples e tão profunda ao mesmo tempo. Você pode aprender isso também. Esta noite, não precisa esperar a situação melhorar lá fora para você dormir bem. Você pode dormir bem hoje, mesmo com tudo que está pesando, desde que aprenda a depositar esse peso nos braços de Deus. E Ele é forte o suficiente, Ele é grande o suficiente, Ele é amoroso o suficiente para carregar tudo aquilo que você está segurando. Mas deixa eu aprofundar ainda mais uma coisa que é fundamental e que muita gente não percebe. A oração noturna não é só sobre pedir paz para dormir. A oração noturna tem um poder que vai além de uma boa noite de sono. Porque quando você vai dormir em paz, em comunhão com Deus, algo acontece na dimensão espiritual que ultrapassa a nossa compreensão. Os santos sempre souberam que o sono da pessoa que está em graça é diferente. Não é só descanso físico. É um descanso que renova também o espírito, que prepara a alma para um novo dia de missão. Pense nisso. Quando você acorda, depois de uma noite de paz verdadeira, você é uma pessoa diferente. Você acorda com mais paciência para ouvir os filhos, com mais generosidade para ajudar o próximo, com mais clareza para tomar decisões difíceis, com mais força para enfrentar o que vier. O sono reparador não é um luxo espiritual, é uma necessidade. E Deus, que criou o nosso corpo e a nossa alma, sabe disso melhor do que ninguém. Ele mesmo descansou no 7º dia, não porque precisava, mas para nos mostrar que o descanso é sagrado, que o descanso faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Então, quando você aprende a dormir bem, quando você aprende a confiar à noite a Deus, você não está sendo fraco. Você está sendo obediente, você está honrando o que Deus planejou para você. Você está sendo um bom administrador do próprio ser. E há mais uma camada nessa reflexão que quero trazer agora, porque acredito que é importante especialmente para quem já tem mais de 45 anos e carrega o peso de muitos anos de vida. Nessa fase da vida, a gente começa a pensar mais sobre coisas que antes a juventude anestesiava. A gente pensa no que vai deixar de herança, a gente pensa na saúde que já não é mais garantida. A gente pensa nos relacionamentos que se perderam. A gente pensa no tempo que passou e no que ainda pode vir. E tudo isso pode se transformar numa carga enorme na hora do sono. Mas tem uma coisa que aprendi com os idosos que tiveram o privilégio de conhecer ao longo do meu ministério, aquelas pessoas de mais de 70, 80 anos, que tinham uma paz no rosto que era simplesmente inexplicável. Pessoas que tinham sofrido muito, que tinham perdido muito, mas que dormiam como crianças. E quando eu perguntava o segredo, eles diziam variações da mesma coisa. Aprendi a não brigar com Deus, aprendi a confiar. Essa sabedoria não vem do nada, vem de anos de oração, de anos de entrega, de anos de prática de exatamente o que estamos falando hoje. Você pode começar agora, não importa quantos anos de vida você tem, não importa quantas noites de insônia você já acumulou. Esta noite pode ser o começo de algo novo, esta noite pode ser a virada, mas para isso, você precisa tomar uma decisão, a decisão de não levar mais a preocupação para a cama, a decisão de entregar de verdade mesmo, a Deus tudo aquilo que você não consegue resolver e confiar que Ele vai cuidar. Isso não é ingenuidade, é fé. E a fé, como dizia São Tiago, sem obras é morta. Então a obra que você vai fazer esta noite é a obra da oração.
É o trabalho espiritual mais importante que existe. E é um trabalho que vale a pena, que rende frutos, que muda não só a sua noite, mas o seu dia seguinte, a sua semana, o seu mês, a sua vida. Agora vou te dar a oração mais poderosa para dormir em paz. E ela não é uma fórmula que você recita mecanicamente. É uma oração que você adapta com as suas palavras, no seu jeito, com a sua história, mas vou te dar a estrutura, o esqueleto, e você enche com a sua carne, com a sua vida. Você começa com gratidão. Senhor, obrigado por este dia. Obrigado por cada momento em que o teu cuidado esteve presente, mesmo quando eu não percebi. Obrigado por... E aí você coloca os 3 momentos de graça que você encontrou no dia. Pode ser algo pequeno, pode ser algo grande, mas encontra e agradece. Depois vem a entrega. Senhor, eu entrego a você. E aí você nomeia, uma a uma, as preocupações que estão pesando no seu coração, com o nome de cada pessoa que está na sua oração, com o nome de cada situação que está te tirando o sono. E depois de nomear cada uma, você diz: isso está nas suas mãos, Senhor. Eu confio em você. E respira fundo. E solta. Depois vem o pedido de perdão. Se tem algo que você fez durante o dia que ficou pesando, você traz para Deus. Não precisa ser elaborado. Só, perdoa-me, Senhor, eu me arrependo de coração. Eu sei que você é misericordioso. Eu confio no seu perdão. E recebe esse perdão. Deixa entrar. Não fica carregando depois de pedir perdão. Isso é desconfiar da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é real, é total, é gratuita. E por último, o convite à presença. Senhor, fica comigo esta noite. Enquanto eu durmo, você vela. Enquanto eu descanso, você cuida. Eu me coloco nas tuas mãos. E me coloco também sob o manto de Nossa Senhora, minha mãe. Que ela interceda por mim e pela minha família esta noite. Em paz me deito, Senhor, porque só tu me fazes repousar em segurança. Amém. Isso é tudo. Não é complicado, mas é poderoso, é transformador. E se você fizer isso esta noite, com o coração aberto, com sinceridade, com fé, eu acredito que você vai sentir a diferença, não porque sou eu quem está dizendo, mas porque é Deus quem prometeu estar presente quando somos buscados de coração. Buscai e achareis, batei e vos será aberto. Essa é a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é fiel. Se este mensagem chegou até você, não é por acaso. Nunca é por acaso. Deus é um Deus de providência, de cuidado, de presença. E se Ele permitiu que você estivesse aqui agora, ouvindo essas palavras, é porque tem algo que Ele quer te dizer. E talvez o que Ele queira te dizer seja simplesmente isso: eu estou aqui. Eu nunca fui embora. Eu te amo. E esta noite eu vou cuidar de você. Leva isso com você quando fechar os olhos hoje. Não as preocupações, não as ansiedades, não os medos. Leva isso. Deus te ama. Deus está acordado enquanto você dorme. Deus está no controle do que você não pode controlar. E você pode descansar. Antes de te dar a bênção final, quero te convidar a explorar outra mensagem que preparei e que acredito que vai complementar muito o que conversamos hoje. Se o tema do descanso espiritual tocou o teu coração, existe outro vídeo aqui no canal sobre a oração de intercessão, sobre como orar pelos seus filhos, pela sua família, pelas pessoas que você ama. Porque muita gente não dorme bem, não só por causa das próprias preocupações, mas por causa da preocupação com quem ama. E nesse vídeo mostro como transformar essa preocupação em oração poderosa. O link está aqui na tela. Não deixa de assistir. E agora, com toda a gratidão do coração, com toda a fé que me sustenta, com todo o amor pastoral que sinto por cada pessoa que está aqui, quero te deixar com estas palavras. Você não está sozinho esta noite. Você nunca esteve, mesmo nas noites mais escuras, mesmo nas madrugadas mais longas, mesmo quando a cama parecia fria e o silêncio pesado demais. Deus estava ali. Ele estava sentado na beira da cama. Ele estava olhando para você. Ele estava te amando com um amor que não cabe dentro de nenhuma palavra humana. E esta noite não vai ser diferente.
Esta noite, ela estará ali, esperando que você poupe sua cabeça no travesseiro e confie. Esperando que você feche os olhos e entregue, esperando que você descanse de verdade nos braços do Pai que nunca dorme, que nunca se cansa, que nunca desiste de você. Em paz te deita, minha gente, em paz te deita, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre você e tenha compaixão de você, que o Senhor volte os seus olhos para você e te conceda a paz, esta noite e sempre. Amém.